segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Então, repetindo, Efésios 1, versículos 4 ao 12. Minha mãe já está ali, glória a Deus, Fátima Russo, irmã Zenilda, Pai do Senhor. A Simone, eu acordei ela, estou brincando, ela acordou sozinha e está me auxiliando, amém? Introdução, vamos já ler a introdução e iniciarmos a aula. A aula é grande, irmãos, creio que vai dar 1 hora, então estejam aí disponíveis, amém? No final eu deixo os irmãos perguntarem, fazerem observações, enfim. Introdução. Então, quem tem a revista, acompanhe a introdução. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então, nós vemos aqui que a introdução já deixa claro que o pentecostalismo clássico, que é o caso da nossa igreja, Assembleia de Deus, tem uma interpretação a respeito desse tema da ordem da salvação, a Ordo Salutis Assembleiana. Amém? Então, aqui nós vamos deixar claro que a nossa compreensão, ela existe a partir de uma conformidade com a declaração das Assembleias de Deus, que foi a confissão de fé assembleiana, construída no ano passado, e também em conformidade com a Bíblia. Porém, os calvinistas também vão dizer a mesma coisa, que também estão em conformidade com a Bíblia. Amém? Mas qual a questão aqui que nós podemos resultar dessa reflexão? Que a salvação ela é algo existente e que nós, seres humanos, temos que interpretar racionalmente. E não é algo muito fácil de fazer. Se fosse fácil, nós não teríamos esse conflito que já existe desde, como diz a minha esposa, desde que o mundo é mundo. Mais precisamente, esse conflito ele começou a se delinear a partir do século IV depois de Cristo, com Agostinho de Hipona, com a sua controvérsia em relação aos pelagianos, ou ao teólogo Pelágio. Ok? Então ali o pastor Mateus, glória a Deus, pastor Mateus ali, pensei que era uma pergunta, mas ele está saudando a minha mãe. Aí, glória a Deus. Então é uma controvérsia, é uma maneira de interpretar a questão da salvação existente já há bastante tempo. E se iniciou de uma forma mais sistemática a partir do teólogo Agostinho, com o seu conflito com o teólogo Pelágio, que foi um monge da igreja contemporâneo de Agostinho. Amém? Então, falar sobre eleição e predestinação é entender sobre como que Deus ele realiza a mecânica da salvação. Como que Deus, ele, a partir da sua natureza, ele atinge o ser humano e o ser humano
então ele se propõe a ser atingido por esse amor, por esta graça. O calvinismo, ele vai dizer que é uma eleição decretada antes da criação do mundo. Então é um decreto de Deus, onde ele já escolheu as pessoas previamente que serão salvas, e cada pessoa que nasce já tem previamente definido por um decreto de Deus, onde passará a eternidade, ou com Cristo, ou no inferno, ou condenado, ou salvo. Então, segundo o calvinismo, as pessoas... Um aluno meu apareceu ali, o Aleph, Pai do Senhor Aleph. Que bom que você está aqui vendo essa aula é muito importante para a nossa compreensão. Então, a eleição e predestinação, ela traz essa compreensão de que nós precisamos entender racionalmente como que ocorre esse mecanismo da salvação. Porque é uma mecânica. O conceito de mecânica, ela leva em consideração a harmonia entre força e ação. E aí, a salvação, ela tem uma existência, ela tem uma participação de duas forças. A força de Deus e a força do ser humano. Qual que é a força do ser humano? É a força da vontade. Ele submeter a sua vontade ao mover de Deus em sua vida. Então nós temos duas energias. Deus, de um lado, empregando ação para salvar aquela pessoa, e a pessoa do outro lado submetendo a esta ação. Então temos um movimento de forças aí no processo da salvação. Por isso é a mecânica da salvação. Amém? Então, são termos importantes, eleição e predestinação, para nós compreendermos a doutrina da salvação, que faz parte da soteriologia, que é uma disciplina importante da teologia sistemática. Então, por que é importante nós estudarmos isso? Uma, como vai dizer o professor Caramuru, professor assembleano do Belém, ele vai dizer que a escola bíblica dominical, ela é um fator cirúrgico em nossas vidas. É pela escola bíblica dominical que nós vamos ser motivados e perturbados a entender questões doutrinárias. Sem a escola bíblica, nós vamos entender a Bíblia conforme a nossa compreensão cotidiana, a nossa compreensão do senso comum. E o senso comum, muitas vezes, ele não está em conformidade com a Bíblia. Qual que é a compreensão? O que é a compreensão do senso comum? É entendermos a Bíblia conforme a massa, sem um critério, sem uma sustentação, sem uma fundamentação sustentada pela Bíblia de forma lógica. Então, por isso, a necessidade da escola bíblica dominical. Se não houver uma escola bíblica dominical com uma tradição religiosa, nós podemos entender a Bíblia fazendo uma interpretação construída a partir de visões de várias igrejas. Aí a igreja que eu coloco lá no canal, eu tenho uma interpretação dela. Aí a outra igreja que eu visitei ontem, eu apreendo outra interpretação dela. Aí aquilo que um amigo me disse da Bíblia, eu apreendo a explicação dele, então eu faço um fantoche teológico na minha interpretação bíblica. E não é assim. Então, para entender a Bíblia nós temos critérios históricos e teológicos, que só poderão ser vistos a partir de um estudo na escola bíblica dominical. Por isso a importância da escola bíblica. Então, estamos nessa área da teologia sistemática, que é a área da soteriologia. O termo soteriologia se refere à salvação.
Alguns teólogos vão entender esses dois termos, eleição e predestinação, de uma maneira intercambiável, ou seja, não havendo distinção. Então, muitos interpretam esses dois termos, eleição e predestinação, como sinônimos, termos iguais. Mas a gente vai ver que não é bem assim. Que essas expressões, elas têm distinções. E esses dois conceitos, tanto de eleição quanto predestinação, têm causado divergências. Como eu disse no início, divergências históricas, que se iniciaram de uma forma mais sistemática no século IV depois de Cristo, com Agostinho de Hipona. Orígenes falou sobre isso, Cassicirco falou sobre isso, Martinho Lutero falou sobre isso, João Calvino falou sobre isso. Então, vários teólogos falaram sobre essa questão ao longo da história da igreja. Então, existe divergência. Aí o irmão do senso comum, o irmão que não gosta de teologia, vai dizer, mas eu fico com a Bíblia. Não é bem assim, amém? Porque todas essas tradições aqui soteriológicas vão argumentar que suas visões estão pautadas pela Bíblia. Então, a teologia é uma maneira de nós entendermos racionalmente o que está escrito nela. E entender racionalmente o que está escrito na Bíblia, às vezes faz com que essa interpretação ela construa sistemas. E é esses sistemas que nós estamos estudando hoje. Quais foram os sistemas soteriológicos que surgiram? O pelagianismo, com o monge Pelágio, contemporâneo de Agostinho. O semi-pelagianismo, que é uma derivação do pelagianismo. O arminianismo, que foi iniciado pelo teólogo Jacó Armínio, no século XVI. E o calvinismo, com o João Calvino, também no século XVI. Portanto, tanto o arminianismo quanto o calvinismo são contemporâneos. A Assembleia de Deus ela tem a confissão de fé baseada no arminianismo. Embora a teologia assembleiana não tenha tanta profundidade no arminianismo como, por exemplo, o metodismo. Mas a Assembleia de Deus é arminiana. Amém? Não tão profunda, mas é arminiana. E por isso os assembleanos têm que conhecer o que é o arminianismo. Senão o calvinismo vai abocanhar o nosso entendimento. Amém? Então, quem foram os pelagianos? Os pelagianos, eles afirmam que a salvação ela começa pelo homem. Quem é o agente da salvação? Lembra que eu falei que é uma mecânica, que é uma compreensão de forças existentes na questão da salvação. Que forças? Deus e o homem. Para o pelagianismo, quem move a salvação é o homem. Se inicia no homem. Então é um monergismo, como o calvinismo, mas é um monergismo a partir do homem. É o homem que inicia a salvação. Aí a gente já vê a heresia. Não é um homem que inicia a salvação. Às vezes, nós ouvimos isso nos púlpitos pentecostais, como nos púlpitos neopentecostais também. Ou seja, é a partir da sua santidade que você é salvo. É uma pregação pelagiana, portanto, uma pregação herética. Amém? Qual a diferença da interpretação pelagiana para a semi-pelagiana? Na semi-pelagiana, os semi-pelagianos vão dizer, bom, tudo bem, o pecado original ele existe, o pelagianismo ele nega o pecado original. Ele diz que Jesus ele foi o exemplo a ser seguido e a partir de Jesus não temos mais pecado original. O semi-pelagianismo não. Ele vai entender que o homem ele é totalmente depravado
ou seja, ele foi fundado no pecado, mas a salvação também ela começa no homem. É o homem que dá início ao processo de salvação para o semi-pelagianismo, igual ao pelagianismo. A diferença é que o pelagianismo nega totalmente o pecado original e o semi-pelagianismo não. Ele entende que o homem ele é depravado e é decaído. Mas com o esforço dele, ele pode gerar a salvação em Cristo nele mesmo. Veja que não tem a participação de Deus. É o homem que atua numa energia para empregar a salvação na própria vida dele. A gente vê isso muito presente em muitas pregações também, tanto no neopentecostalismo como no pentecostalismo clássico. A outra visão é do arminianismo, que foi uma interpretação construída por Jacó Armínio. O que vai dizer os arminianos? Que a salvação ela inicia em Deus, é Deus que inicia o processo de salvação, e o homem responde a esse mover de Deus. Aí nós não temos heresia. Aí está em conformidade com a palavra de Deus, porque o arminianismo ele responde à questão da soberania de Deus. Deus é soberano, então é ele sim. O homem é depravado moralmente, está fundado no pecado, e por isso, por seu esforço próprio, por seus méritos pessoais, ele não consegue ser salvo. Então é Deus que inicia, mas o homem não está isento da responsabilidade. Ele coopera. Então ele responde. Ele pode dizer não. E por último, o calvinismo. O calvinismo ele tem uma proposta muito atraente, que ele vai extremar a questão da soberania de Deus. Teve um momento da minha vida, quando eu me converti, eu me tornei arminiano, né? No senso comum, todo mundo é arminiano. A gente não entende muito, só que no início a gente entende o básico, que é o quê? Que é Deus que realiza a salvação. A gente entende assim, mas às vezes a nossa pregação ela vai contra esse entendimento. Então a gente é meio arminiano, mas meio pelagiano também. E teve um determinado momento que eu entrei em crise. Entrei em crise na minha fé. E aí fui para uma igreja batista. E aí me tornei calvinista. Portanto, durante 2 anos da minha fé, eu fui calvinista. Então, eu entendo bem por que existe o calvinismo. Porque é uma forma de nós admirarmos a soberania de Deus. Que é legal a gente admirar a soberania de Deus. Deus é soberano. Deus é aquele que atua na nossa salvação. Porém, o calvinismo ele tem uma compreensão extremada dessa soberania. Ele não leva em conta o livre-arbítrio, que é a vontade humana. O ser humano ele tem vontade para tudo, ele é um ser livre, e até mesmo na questão religiosa. O interessante do calvinismo é que ele entende que o ser humano ele tem o livre-arbítrio, mas na questão religiosa não. Então é um paradoxo. Ele entende que o homem ele tem liberdade, mas quando se trata da sua relação com Deus, ele perdeu a sua liberdade. Então veja aí que é bem incoerente. Então ele tem liberdade em tudo, mas na hora de se decidir por Deus, aí ele não tem. Então é meio incoerente. É uma interpretação extremada e radical da soberania de Deus, que nos nossos ouvidos faz bem, né? Vamos adorar a Deus, que Ele é o Supremo Poderoso. Isso é a proposta calvinista e é uma proposta que acaba
conquistando muitas pessoas, como me conquistou em um momento da minha vida, pois eu via muito pelagianismo no meio pentecostal e também no meio neopentecostal. Isso, de uma certa forma, me frustrou, e aí eu me tornei calvinista. Mas, depois dessa minha conversão ao calvinismo, eu li um livro do Silas Daniel, teólogo assembleano, sobre arminianismo, e aí me abriu os olhos novamente. E aí eu voltei para o arminianismo e compreendo que o arminianismo ele está mais em conformidade com a Bíblia Sagrada. Amém? Então, são essas divergências na mecânica da salvação. São essas controvérsias que existem. E o calvinismo, então, ele é um monergismo em Deus. Lembra que eu falei que o pelagianismo é um monergismo no homem. O que é monergismo? A palavra monergismo já diz aí. A palavra monergismo vem de mono. Mono é um só, ou seja, uma única energia, uma única força. Então, o monergismo, quando ele está no homem, ele é o pelagianismo. Quando o monergismo ele está em Deus, é o calvinismo. E o que é, então, o arminianismo? É um sinergismo. Então, existe uma sinergia entre Deus e o homem. Então, Deus, ele participa, ele inicia. Lembram teve uma aula que eu falei sobre o John Wesley, sobre a graça preveniente, ou seja, Deus ele prevê a graça salvadora. Ele já atua antes do homem dizer sim. Isso é um conceito do arminianismo. Também existente no arminianismo clássico. A graça preveniente. Então a graça prevê a salvação para essa pessoa. Mas ele pode responder afirmativamente ou não. Ele pode negar ou não essa graça, esse mover antecipado de Deus para que a pessoa ela possa se decidir por Cristo. Então, o calvinismo é um monergismo centrado em Deus e um radicalismo na questão da soberania de Deus. Deus é soberano, mas o homem é livre. O homem não é robô. Amém? Então, o calvinismo ele vai dizer isso, que Deus ele é o único agente da salvação. Alguns foram salvos e outros condenados à condenação. E nessa mecânica da salvação, do lado calvinista, nós temos o calvinismo radical e o calvinismo mais moderado. E aí nós temos 4 visões dentro do calvinismo. Agora, não estou falando em línguas, não. São palavras teológicas existentes na doutrina calvinista. Nós temos a compreensão do Peraí que eu até me perdi aqui. Supralapsarianismo, infralapsarianismo, compatibilismo e o fatalismo. O que é o supralapsarianismo? A palavra lapsarianismo se refere à lógica da salvação, de como que Deus ele construiu a questão de salvar de forma antecipada. Como que em que momento ele gerou a predestinação. Esse é o lapsarianismo. O supralapsarianismo, ele vai dizer que antes da criação, então antes do homem ser criado por Deus, Deus, por um decreto eterno, já instituiu as pessoas que ele iria condenar. Então, antes dele criar o homem, ele já tinha decretado quem ele iria salvar e quem ele iria condenar. Esse é o supralapsarianismo. O infralapsarianismo, ele é um pouco diferente. Ele se refere ao momento que Deus decretou essa predestinação depois da criação.
Então está em função da queda. No supralapsarianismo, não está em função da queda. Deus ele já sabia que o homem ia pecar e já elaborou o seu decreto. No infralapsarianismo, não. Foi a partir da queda, no momento da queda. Então, portanto, foi depois da criação que ele elaborou o mesmo decreto de predestinação, predestinando aqueles que serão salvos e aqueles que vão para o inferno. O compatibilismo, a própria palavra já diz. O compatibilismo é uma compatibilidade em que Deus e Agostinho ele era um compatibilista. Então, Deus ele compatibiliza a sua ira a partir da predestinação. Então, é um Deus meio cruel. E o fatalismo. O fatalismo, Deus ele é fatalista. É como que uma pessoa ela estivesse morrendo afogada. Aí a gente joga uma bola para ela se salvar. Então, o que vai dizer o calvinismo? A bola é que realiza as ações para salvar aquela pessoa. A pessoa não se esforça em nenhum momento para conseguir pegar a bola que vai até a pessoa. Esse é o fatalismo. Amém? Então a gente vê os graus aí de calvinismo existentes no próprio calvinismo. Então, nós fomos eleitos em Cristo. Deus ele proveu a eleição pela sua soberana vontade. E a expressão eleição aí significa escolha. E predestinação tem o sentido de determinar antes. Então Deus ele escolheu e determinou antes. O calvinismo vai dizer que ele escolheu e determinou antes o indivíduo. Cada indivíduo que vem ao mundo já foi escolhido e determinado para onde ele vai. Ou para o céu, ou para o inferno. E aí que surge a diferença para o arminianismo. O arminianismo ele não vai entender essa atuação de Deus predestinada, determinada individualmente. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas ele vai entender que essa escolha, essa eleição, ela se dá coletivamente. E é aí que surge a igreja. Lembra que a gente está falando sobre eclesiologia, que é o coletivo, que é a igreja. Então, Deus elegeu, que predestinou os pecadores para, segundo o calvinismo, os pecadores para a condenação antes da criação do mundo, segundo esse decreto eterno. E o arminianismo vai dizer que não, que Deus elegeu, que Deus predestinou foi a fundação da igreja. Então, para o arminianismo, o que a pessoa ela precisa para ser predestinada e eleita? Ela precisa estar em Cristo. Então, ela precisa escolher a Cristo. Essa eleição e essa predestinação do indivíduo só ocorre se ele estiver unido a Cristo. Então, existe aí uma condição. No calvinismo não existe essa condição. A eleição ela é incondicional. No arminianismo ela é condicional. É pela fé. Não existe eleição fora de Cristo. Então a gente aí já vê que existe critério. Não é bem assim, eu fui marcado lá antes da fundação do mundo para ser salvo e beleza. Não é bem assim. Existem condições. A primeira condição é estar unido a Cristo pela fé. Então, a eleição, ela contempla de antemão, claro que Deus ele sabe aqueles que vão
que vão aceitar e aqueles que não vão aceitar. Deus ele sabe disso porque ele é presciente. Mas, como eu disse anteriormente, nós não somos robôs. E onde surgiu então o calvinismo com essa interpretação meia robótica de que Deus ele já determinou os que vão ser salvos e os que vão ser condenados? Isso foi criado no Sínodo de Dort, lá no século XVII, 1619. Inclusive os 5 pontos do calvinismo, a famosa tulipe. Né? Aí a gente brinca que tem assembleano que quer tulipar a Assembleia de Deus. Tem assembleano calvinista na Assembleia de Deus. Não que o calvinismo ele seja ruim. Inclusive, o João Calvino ele é considerado um dos maiores teólogos de todos os tempos. Até mesmo Jacó Armínio considerava o João Calvino como um mestre dele. Então, tirando a questão da soteriologia, eu aconselho todo mundo a ler Calvino, porque ele é muito bom. Então, nós não estamos desmerecendo totalmente o calvinismo. Eu mesmo sou um leitor dos puritanos, sou um leitor de diversos teólogos calvinistas, John Owen, Jonathan Edwards, Martin Lloyd Jones, vários teólogos calvinistas muito bons. Então, não é você olhar para o calvinismo como um espantalho. De maneira nenhuma. A ortodoxia calvinista ela é muito boa. Mas, na questão da salvação, aí a gente tem que ter critério. Então, o Sínodo de Dort, que foi uma espécie de concílio calvinista, ele surge para combater o arminianismo. Mais precisamente os remonstrantes, que foram discípulos de Armínio após a sua morte. O Sínodo de Dort ele surgiu para condenar o arminianismo. Ele condenou de uma tal forma que no século XVII, quem exercia poder mesmo na igreja, que era majoritário na igreja, era o calvinismo. Hoje mudou. Hoje, em dia, 80% dos evangélicos são arminianos. Mas naquela época era o contrário. Era muito mais calvinista do que arminiano, em razão do Sínodo de Dort, que perseguia os arminianos. Então foi uma confissão de fé surgida no meio calvinista para condenar o arminianismo. Só que não deu muito certo porque a maioria hoje é arminiana. No entanto, esse arminianismo que a gente vê hoje não é um arminianismo muito entendido. Por exemplo, se você conversar com um assembleano comum no sentido, um assembleano que não gosta muito de teologia, que infelizmente é a maioria, ele não vai saber o que é o arminianismo. Ele vai perguntar se é alguma coisa para comer ou para beber. Então ele não vai entender o que é o arminianismo. Se você perguntar para um neopentecostal o que é o arminianismo, piorou. Porque o neopentecostalismo ele é muito superficial, não tem nem mesmo um olhar para a tradição teológica. Então é mais difícil ainda ele entender o que é o arminianismo. Então esses 80% aí é meio superficial. Se você for perguntar, ninguém sabe na verdade o que é arminianismo e o que é calvinismo. O que a maioria vai entender? O calvinismo é ruim, não quero, sem entender. E o arminianismo é bom, eu quero, mas sem entender da mesma forma. Por isso, a aula de hoje. Nós, do pentecostalismo clássico, a Assembleia de Deus, ela faz parte do pentecostalismo clássico, que foi uma primeira onda surgida de 1910 até 1950, que trouxe o pentecostalismo para o Brasil.
Quem eram participantes dessa primeira onda? A Assembleia de Deus e a Congregação Cristã. Faz parte também da segunda onda de 1950 a 1975, a Igreja do Brasil para Cristo e a Igreja Deus é Amor. Amém? E o neopentecostalismo foram igrejas que adotaram a teologia da prosperidade na sua doutrina, que são as igrejas da mídia aí. Vou citar algumas aqui: a Igreja Universal, a Igreja da Graça, a Igreja Renascer em Cristo, são essas aí, a Igreja Sara Nossa Terra, fazem parte do neopentecostalismo, que tem como parte da sua doutrina a teologia da prosperidade. Amém? E elas vão dizer que todas essas vão dizer que são arminianas, mas sem entender exatamente o que é. As igrejas calvinistas, nós temos uma parte da presbiteriana e uma parte da Igreja Batista. E outras derivações da presbiteriana. A metodista, ela é arminiana. Amém? Então, Deus elegeu a igreja desde a eternidade, não individualmente, não elegeu as pessoas, mas elegeu a igreja. Antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência, Deus já havia estabelecido... Olha o café do professor, olha o copo do professor, gente. Dá uma olhada, que povo mais fresco. Com a coruja, que é o símbolo da filosofia, né? Aqui eu estou sendo teólogo. Então, Deus elegeu uma nação. Ele criou uma nação. Assim como ele criou a nação de Israel, com o patriarca Abraão, o que ele criou através de Jesus? Criou um novo povo formado por judeus e gentios, que é a igreja. Então, aí é que nós vemos a eleição e a predestinação. Uma predestinação corporativa, ou seja, coletiva. Ou seja, a igreja. A própria passagem de Efésios capítulo 1, versículo 4, diz: nos elegeu. O nos aí está no plural. Então, por exemplo, em toda a epístola aí de Efésios, Deus ele se refere aos escolhidos como um corpo, como um povo, como uma família, como um edifício, como a igreja. Portanto, a eleição e a predestinação, ela é de um povo. Para fazer parte deste conjunto de pessoas, as pessoas têm que crer em Cristo, então é uma eleição condicional, ou seja, até o fim. E é aí que se diferencia da tulipe. O que é a tulipe? Tulipe é um termo acróstico que foi construído lá no Sínodo de Dort, um termo calvinista, um termo em inglês, que vai nos dizer os 5 elementos da natureza de Deus para formular a salvação das pessoas. Quais são esses 5 elementos? A depravação total, a eleição incondicional, veja que é o calvinismo, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Difere do arminianismo. O arminianismo também tem esses 5 pontos. A única coisa que se iguala é a depravação total. Tanto o arminianismo quanto o calvinismo entendem que o homem ele não tem condições de se salvar sozinho. Ele herdou o pecado original de Adão, portanto ele está totalmente depravado. Para ele corrigir isso, somente a partir de uma união com Cristo. Então, nesse item, as 2 visões se enquadram. Segundo a tulipe, a eleição ela é incondicional. Para o arminianismo, não. A eleição ela é condicional. Há uma condição: crer em Cristo para fazer
parte da igreja coletiva e fazer parte do povo salvo. Qual que é a condição? Crer em Cristo. E no calvinismo, qual que é a condição? A eleição ela é incondicional, então independe do critério daquele que é alvo da salvação, porque Deus ele já estabeleceu isto lá nos decretos eternos. Um foi salvo e o outro não foi salvo. Como saber isso? Pregando a palavra. Então, por que existe a necessidade de pregar a palavra para o calvinismo? Para se descobrir aqueles que foram eleitos ou não, que já foram previamente demarcados por Deus. Então é uma eleição incondicional, não depende de você. Deus ele é extremamente soberano. A expiação no calvinismo é limitada, então só aquela tem uma limitação ali, aquelas pessoas específicas, e no arminianismo não. No arminianismo a expiação é ilimitada, ou seja, para todas as pessoas. Para o calvinismo, a graça ela é irresistível. Então, Deus, a partir da sua graça, ele gera esse entendimento da salvação naquela pessoa que está sendo alvo dessa graça e não tem como a pessoa recusar. Ele está demarcado por Deus, portanto, não tem como ele resistir. No arminianismo, não. A graça ela é resistível. O ser humano ele pode apostatar da fé. E o último termo é a perseverança dos santos. O que o calvinismo ele vai dizer? Existe sim santidade. Então, muitos arminianos criticam o calvinismo dizendo uma vez salvo, salvo para sempre. Não é bem assim. Para o calvinismo, aquele que não foi salvo, ele não tem intenção de ir atrás da santidade. Ele não tem intenção da perseverança na santidade. E essa não intenção dele já indica que ele não é salvo. E no arminianismo não tem isso. No arminianismo, o ser humano ele pode sim resistir. Então, a questão da perseverança aí, para o arminianismo, a perseverança, ela existe, a perseverança, porém, a perseverança ela pode também ser resistida, ou seja, pode não haver perseverança, pode haver apostasia. Essa é a diferença dos pontos da tulipe para os pontos do arminianismo. Então, para o arminianismo, existe a possibilidade da apostasia. Então, a eleição para o arminianismo e para a Assembleia de Deus, segundo a declaração das Assembleias de Deus, a eleição ela é coletiva, a predestinação ela é coletiva. Ela é corporativa. Só se estivermos em Cristo que faremos parte do coletivo que é a igreja que será salva. O teólogo Donald Stamps, que foi um dos idealizadores da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele vai dizer que a eleição ela é coletiva e só abrange o indivíduo de forma particular se ele se identificar e se unir a Cristo, e aí então ele fará parte da igreja verdadeira. Então, só se ele estiver unido a Cristo. Então, tem condições. O arminianismo ele vai dizer que tem condições. Não é incondicional, como no calvinismo. É uma expiação ilimitada. Ou seja, responde à pergunta: por quem Cristo morreu? Por todos. É ilimitado. Somente alguns ou todos os pecadores do mundo todo? Todos os pecadores do mundo todo. Não é um universalismo. Existem condições para que ocorra essa salvação, porque é uma sinergia, é uma cooperação entre o ser humano
e Deus, nessa mecânica da salvação. Então, a declaração arminiana vai dizer que Cristo, o Salvador no mundo, ele morreu por todos e por cada um dos homens, de modo que o homem, ao aceitá-lo, ao responder afirmativamente a esse mover na vida dele, ele é reconciliado de seus pecados e ele é remido. Quem faz parte disso? Somente os crentes. Amém? Então, se não for crente, ou seja, se não tiver aceito Cristo e as condições para a aceitação, não vai existir essa remissão e essa reconciliação. Então, por isso, o Pai, de acordo com a declaração das Assembleias de Deus, por isso o Pai enviou o seu amado Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, e essa salvação ela é eficaz. Então, existe o outro lado do arminianismo. Essa salvação é eficaz. Não precisamos ter esse sentimento de culpa. Você é salvo. Amém? Eu pequei ontem, mas você é salvo. Então, eu posso pecar e eu vou ser salvo? Não, você pecou, só que o salvo, ele lida com o pecado de uma forma diferente. O pecado, ele se torna um obstáculo na vida dele. Ele sente quando ele peca. Então, o pecado, ele realiza um sintoma e ele pressente esse sintoma. Então, não é que nós vamos pecar, é que nós não temos mais prazer no pecado. É diferente. Então, não precisamos sentir culpa. Se pecamos e sentimos essa necessidade de arrependimento, então não significa que um dia você é salvo, outro dia você não é. Não, você é salvo. Se Deus voltar agora, você é salvo. Existe uma segurança na salvação, porque foi Cristo que morreu por nós. Então, a salvação, ela é eficaz. O plano da salvação, ele é eficaz. Ninguém exclui, embora você possa apostatar da fé. Só que essa apostasia, ela não é algo banal, né? O problema é que em muitas pregações nós vemos uma banalidade nessa questão da salvação. Parece que o sacrifício de Cristo ele não foi suficiente e você tem que fazer alguma coisa a mais. Veja aí o pelagianismo ele ocorrendo muitas vezes no meio do pentecostalismo clássico. Então, não precisamos sentir culpa, ninguém exclui, só exclui se você apostatar da fé, que não é uma coisa muito fácil de acontecer. Você tem que passar pelo Espírito Santo. Você tem que negar o Espírito Santo. Então, não é algo instantâneo, é um processo. Amém? Então, eu posso apostatar da fé? Posso. Mas não é banal. É algo que acontece a partir de um processo duradouro. Então, a salvação ela está disponível a todos aqueles que creem, através dos méritos de Jesus Cristo, não são méritos nossos, não somos nós que construímos a salvação. A santidade, ela não constrói a salvação, a santidade é uma resposta à salvação. A gente já vai falar de santidade, mas ela é uma resposta. Não é porque eu uso determinada roupa, eu não vou em determinados lugares, que eu construo a minha salvação nisso daí. Não. A salvação ela foi gerada por Cristo na cruz e já está estabelecida desde a eternidade. Amém? Então não é eu que construo a minha salvação. Eu dou respostas à salvação a partir da santidade. Então o mérito não é meu. É uma resposta à imagem de Deus recriada em mim. Porque eu fui recriado para o Jardim do Éden.
o jardim do Éden perdido, ele foi redimensionado em minha vida através da salvação em Cristo. Então a doutrina calvinista, ela discorda, ela é incondicional, ela é limitada, ela elege uns para a salvação e outros para a perdição, e isso é algo arbitrário. Então é um Deus meio que arbitrário. Deus me elegeu, mas por que Deus me elegeu? Então é uma salvação sem a participação da vontade. E isso é meio arbitrário. Então, por isso, o calvinismo ele não corresponde bem à Bíblia e também ao próprio ser humano. Porque tudo que o ser humano escolhe, ele valoriza. E a salvação também é uma valorização que o ser humano dará só quando ele escolher. A irmã Cátia escreveu alguma coisa aqui. E não permanece no pecado porque se arrepende no pecado. E não pode cometer novamente. Não é isso? A pergunta da irmã Kátia é que se ele se arrependeu, se ele pode cometer novamente. Aí depende da fraqueza da pessoa. Então, às vezes tem pecados que são terríveis, que é muito difícil a pessoa deixar de cometer. Embora a palavra de Deus diz que nós temos que resistir à tentação. Então é um processo, né? Não é instantâneo. O arrependimento ele não acontece instantaneamente para determinadas pessoas. Não dá para a gente colocar tudo em uma massa, porque as pessoas não são iguais. Então é um processo, e o que vai qualificar essa pessoa como salva é o interesse dela para participar e se interessar por esse processo. Então, não é que nós seremos perfeitos, não vamos pecar mais. Isso não tem como. O que está em jogo aí é lá o íntimo, é a vontade. Agostinho vai chamar de voluntade, que é a vontade íntima. E é ela que determina se nós somos salvos ou não. E nós, visivelmente, não temos como saber. Só Deus é que pode saber isso. Embora exista situações e casos que dá para a gente já perceber se a pessoa é salva ou não, porque existem condições. Mas para aqueles que estão já na igreja, existem pecados que tem pessoas que têm dificuldade. E aí é um processo, e não temos como condenar essa pessoa. Amém? Tem o arrependimento? Tem. Ela se arrepende, Deus perdoou, e às vezes a pessoa vai voltar. Vai voltar por causa, exatamente porque eu disse, por causa da estrutura da própria pessoa. E nenhuma pessoa é igual a outra. Então, às vezes o legalismo ele quer colocar as pessoas dentro de uma massa coletiva, dizendo que todas as pessoas são iguais. E as pessoas não são iguais. Então há estruturas, há naturezas diferentes, há processos, e a gente tem que levar isso em consideração. Amém? Então agora eu vou falar disso aí que a irmã Kátia pronunciou aí, sobre vida santa e irrepreensível. Deus ele enfatiza que a finalidade da eleição é propiciar uma vida nova. Então a santidade ela tem que estar em pauta do novo convertido. Se ele não considerar a santidade para a vida dele, ele não é santo e não é irrepreensível. Então qual que é o perigo? Dele não amar mais a Cristo, porque a santidade é que vai nos aproximar de Cristo. A santidade ela é algo positivo e não negativo. Ela é uma atração e não uma repulsa. Então, às vezes, a santidade ela é pregada de uma forma repugnante, né? De uma forma feia.
A santidade às vezes parece mais um jugo, e a santidade não é um jugo, ela é uma aproximação. Quando nós entendemos a santidade como uma regra a ser seguida, ela se torna um jugo, porque lei ninguém consegue seguir. Por isso que Jesus veio abolir a lei. Então a santidade ela é uma atração, ela é um amor atraente em que nós queremos se parecer com Cristo. E quem não quer se parecer com Cristo não é santo. E aí, qual que é o perigo aí? Dele romper, dele apostatar. Então, até o momento que ele não romper, o Espírito Santo habitar nele, ele está dentro ali do processo de santificação. A partir do momento que ele deixar a igreja, romper com o Espírito Santo não fazer mais parte da vida dele, por decisão dele, aí sim, nós podemos dizer que ele está condenado. Mas ele pode voltar também. Amém? Então, cuidado, tomemos cuidado com as nossas condenações. Amém? Então, vida santa e irrepreensível. O eleito ele tem que ter esse desejo de uma vida santa e irrepreensível. A eleição condicional, porque atende condições, ela predestina, ou seja, ela dá o destino, ela nos oferece bênçãos espirituais. Essa é a predestinação. Qual que é a diferença entre eleição e predestinação? Eleição é aqueles que atendem ao chamado coletivo da igreja. E a predestinação é para onde nós vamos. Qual que é o destino nosso? E o destino nosso é de bênçãos espirituais. O uso de Paulo para os termos santo e irrepreensível, eles se complementam. Se referem a essa pureza interior para nós nos assemelharmos a Cristo. Então, a santificação, num primeiro momento, ela é interior. Então, é um movimento interior da nossa alma. Não é um movimento exterior da nossa aparência. Embora ela possa trazer resultados também na nossa aparência. Quem é santo gosta de higiene, quem é santo gosta de ter uma boa aparência, quem é santo gosta de vestir roupas modestas. Então, a exterioridade ela é um resultado, ela não é o movimento inicial. O movimento inicial ele está focado no nosso interior, por isso não temos como colocar todos em uma massa coletiva, porque todos são diferentes uns dos outros. Então não dá para se conceber que os salvos em Cristo possam viver no pecado sem arrependimento. Porque aquele que peca sem arrependimento é aquele que não teve um novo nascimento. E o que não teve um novo nascimento corre o perigo de desistir de Cristo. E pode desistir de Cristo participando de uma igreja. Pode estar dentro da igreja, frequentando a igreja de uma forma social, não de uma forma transformada. Então a predestinação, ela leva isso em consideração. Nós fomos determinados para recebermos coisas de Cristo quando estivermos nesse corpo, fomos eleitos para participarmos desse corpo coletivo, participando dele, que é a igreja, nós fomos predestinados a termos bênçãos espirituais em nossas vidas. Quais bênçãos espirituais que abrange? A primeira bênção espiritual é que nós fomos adotados por Cristo, então foi por amor. O conceito de adotar é esse. Significa que por natureza nós não éramos filiados a Deus. E Deus, ele então rompeu
essa natureza em que nós fomos feitos distantes de Deus. Então, fomos adotados por amor. Somos herdeiros de Cristo e fomos conformados à imagem de Cristo. Então, esses são os benefícios da nossa predestinação. São essas nossas regalias. Nós, pelo puríssimo amor de Deus, nós fomos atingidos por Ele e a adoção ela se refere a isso, que no sentido espiritual nós fomos aceitos por Deus porque a nossa natureza pecaminosa ela foi infligida pelo sacrifício de Jesus na cruz. E aí então nós fomos totalmente reformulados e aceitos por Deus. Amém? Então é isso. Eu pulei algumas coisas aqui, senão ia ficar muito grande. Espero que os irmãos tenham entendido. Nós, como pentecostais clássicos, temos que entender que é o arminianismo. Seria quase que uma obrigação nós entendermos isso. Para, como a Zenilda ela sempre fala, não falarmos besteira ou no púlpito ou para as outras pessoas. Amém? Porque qual que é a tendência para o senso comum? Nós sermos naturalmente pelagianos. O que é ser pelagiano? É construir a salvação primeiro no homem e depois em Deus. Amém? E não é primeiro no homem. É primeiro em Deus, graça preveniente, e nós respondemos a esse mover que se iniciou em Deus, em nós. Amém? Então é isso. Se tiverem perguntas, eu vou responder. Se não tiver pergunta, alguma observação, alguma afirmação será bem-vinda também. Pergunta, Simone. Já fiz. Faz outro. Sem perguntas? Então vamos terminar. Então o calvinismo, nessa questão soteriológica, é heresia. Bem, Deus ele não predestinou ninguém ao inferno, ele predestinou para a salvação. Então ele tem tratamento com os salvos, não para os condenados. O condenado ele se propõe a ser condenado pela sua própria escolha. Amém? Aqui o pastor Mateus ele faz uma pergunta aqui. Como explicar a pessoa sai da salvação e entra? Tem a vida eterna quando aceita Jesus e depois perde. Volta e aceita e volta a ter a salvação. Porque a salvação ela é uma escolha. Então o ser humano ele participa também. A participação dele se dá na sua vontade. Então ele pode apostatar de Deus e voltar. Se o Espírito Santo atingir ele novamente, ele pode retornar sem nenhum problema. Claro que ele não vai poder ficar nesse jogo a vida inteira. Porque não é um jogo. É um mover espiritual. É um mover estabelecido e feito através do amor de Cristo. E é o amor de Cristo que atrai a adoração. Então, por que existe o amor? Eu preguei esses dias sobre as virtudes teologais, que é a fé, a esperança e o amor. E o amor, ele existe exatamente para isso, para a pessoa ser atraída e adorar a Deus. Então, é pelo amor. Se ele sentir o amor de Deus, ele vai ser atraído novamente. Então, a gente visivelmente parece que é um jogo que ele está fazendo com Deus, mas não é.
Se ele desistir da salvação, quem vai ser prejudicado é somente ele, não Deus. Amém? A Kátia, eu já respondi a Kátia sobre a questão da santidade. Do pastor eu respondi. Simone? Não tem umas perguntas, mas que coisa. Tem alguma observação? Não, eu acho que essa questão da apostasia que você falou, eu acho que quando a pessoa apostata, ela não tem mais como voltar, né? Se ela apostatou da fé, significa que ela negou a Cristo, totalmente. Ela não acredita mais. Se ela apostatou, não tem como voltar. A Simone está dizendo aqui que se a pessoa apostatou, ela não tem como voltar. Ela negou Cristo totalmente. Uma vez que ela negou a Cristo, que ela negou o sacrifício calvário, não acredita mais, ela apostatou. Eu acho que quando há apostasia, não tem mais retorno. Agora, quando a pessoa se desvia, ela, sei lá, teve um período que ela ficou longe, aí sim eu acredito que ela pode retornar. Mas a apostasia... A apostasia é uma mudança de lugar. Tem o sufixo apo, que se refere à mudança, e azia, tasia, que quer dizer lugar. Então, é uma mudança de lugar. Ela estava no lugar de salvação e foi para outro lugar, fora da salvação. Por isso que a gente não pode dizer, quando uma pessoa se desvia, que ela apostatou da fé. Não sabe se ela apostatou. Uma coisa é a pessoa estar afastada naquele momento do caminho do Senhor, mas ela pode não negar. Mas ela está apenas afastada naquele momento. Agora, a apostasia, quando a pessoa declara que ela não crê mais em nada do que está escrito na Bíblia. Não crê em Deus, não crê no que está escrito na Bíblia, não crê no sacrifício de Jesus, ela apostatou na fé. Ela desistiu daquele pensamento. Né? Então são coisas diferentes. Né? Mas mesmo na apostasia ela pode voltar. É que não dá pra gente mensurar isso, porque é algo íntimo, algo da vontade. Então não dá pra saber. Apostatou, mudou de lugar naquele momento. Pode ser que Deus ele se mova novamente. A apostasia ela não é meramente uma pessoa que está desviada. A apostasia é diferente, ela negou, ela está negando a partir daquele momento aquela fé. Então, aí você está igualando a apostasia a uma blasfêmia. Isso. Só a blasfêmia que não tem perdão. Então, mas a apostasia não é uma blasfêmia? Quando a pessoa nega tudo e ela fala blasfêmia que ela não... Blasfêmia é uma negação do Espírito Santo. Uma pessoa que viu o poder do Espírito Santo e negaram o poder do Espírito Santo. Aí é uma apostasia. É um pecado direto ao Espírito Santo. Então não é uma apostasia? A apostasia é uma mudança de lugar. Mudança de posição. Então, todo mundo que se desvia apostatou da fé. Sim. Há controvérsias. Não entendo apostasia assim. Entendo apostasia como uma pessoa desistiu totalmente da fé. Não, desistir totalmente é blasfemar. Vamos ver se tem mais perguntas. Então, o pastor perguntou ali, então se ela está predestinada desde a fundação do mundo, como perder a salvação? No calvinismo, se ela perder a salvação é porque ela não foi predestinada. Essa é a resposta. Então, não existe, no calvinismo não existe apostasia e retorno para o calvinismo. Se a pessoa saiu, é porque ela nunca foi predestinada. Só no arminianismo que existe apostasia. Filho pródigo, então, o pastor lembra do filho pródigo aí que ele voltou. Isso mesmo. Amém, irmãos? Então, tem mais? Vamos terminar que já são 11h15. Amém? Vamos ler a conclusão.
Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Amém? Então, Cristo morreu por todos os pecadores, não significa universalismo, que tudo vai acabar em pizza. Tem condições, a condição é estar unido em Cristo e estar em santidade para poder ser salvo e perseverar na fé. Perseverança significa, às vezes, pecar, mas perseverar. Ir para o caminho de uma correção, de uma conscientização de que pecou e que pode ser transformado. Ainda que para alguns o pecado ele possa ser algo cruel, e o pecado ele é algo cruel e algo difícil de ser superado. E aí nós temos que ter essa noção de que não é um dia para o outro. Tem pessoas que vão demorar para a gente considerar como salvo. Os nossos olhos são julgadores. Então, cuidado com os nossos olhos julgadores. Amém? Talita aqui, todos somos criaturas de Deus, aptas a ser reconhecidas como filhos dele. Todas são aptas nas condições. Amém? Então, eleição condicional. É isso. Então, irmãos, é isso. Terminamos aqui. Que os irmãos tenham gostado. É uma área que eu gosto muito, porque eu já fui calvinista, já fui do outro lado. Então, eu sei o porquê que naquele momento eu fui calvinista. Então, eu entendo o calvinismo. Amém? E não vamos olhar o calvinismo como um espantalho, porque tem muita coisa boa no calvinismo também. Só tenhamos reservas na questão da soteriologia, na questão do sensacionismo, e na escatologia. Escatologia já é uma coisa que não dá para a gente bater o martelo. Escatologia é algo do futuro. Então, escatologia, nem todas as escatologias estão corretas. Amém? Então é isso. Deixa eu terminar aqui. O pastor está dizendo que eu fui e voltei. Eu vou ficar voltando e indo na aula. Vamos terminar. Então vamos fazer uma última oração. Pai querido, em nome de Jesus, glorificamos, Senhor, a Ti nesta manhã, Senhor. Muito obrigado, Senhor, Pai, por esse momento, Senhor, na Tua presença, Senhor, entendendo, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que nós possamos, Senhor, Pai, perseverar, Senhor, na fé, Senhor, que nós possamos, Senhor, responder, Senhor, a nossa condição de salvo, Senhor, que nós possamos, Senhor, ter um crescimento, Senhor, contigo, Senhor, Pai, em santidade, Senhor, em perseverança, Senhor, e não venhamos, Senhor, a apostatar da fé, Senhor, mas que, Senhor, Pai, que o Teu mover, Senhor, esteja sempre presente, Senhor, de forma contagiante, Senhor, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Benção apostólica. Mais tarde teremos o culto às 18 horas. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus e as ministrações do Espírito Santo estejam com todos. Todos digam amém. Deus abençoe os irmãos. Deu hora pra caramba.